Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e o vídeo de hoje é o segundo vídeo da série sobre protendidos que o professor Emanuel Dantas está fazendo aqui em parceria com o canal. Antes de iniciar o vídeo dele, eu quero convidar todos vocês para participar do grupo sobre protendido que a gente fez lá no WhatsApp. O link desse grupo vai estar aí na descrição. Nós já estamos aí com mais de 130 pessoas, lembrando que há um número de vagas limitados aí para esses grupos de WhatsApp, então não perde tempo, vai lá, acesse o grupo para participar. Nesse grupo a gente está divulgando lá alguns documentos, né, de PDFs, apostilas, aplicativos, planilhas sobre protendido. E está bem interessante, o pessoal está interagindo bastante lá nessa troca de conhecimento. Então não perca essa oportunidade, vá lá, faça a sua inscrição nesse grupo. Lembrando que no dia 19 agora de julho nós vamos lançar esse curso de protendido. É um curso muito superior aos cursos disponíveis aí no mercado. A maioria dos cursos aí que vocês vão ver, até de instituições grandes, tem aí 4, 5 aulas. O curso do Emanuel tem mais de 100 aulas, pessoal. Então é um curso mais completo que vocês vão encontrar, com apostila, com todo o material de apoio, memoriais de cálculo. Então é o curso mais completo sobre o tema, já disponibilizado na internet, tá certo? Então eu espero que vocês gostem aí do vídeo do Emanuel. Lembrando que é um vídeo mais técnico, né, direcionado aí para quem estuda aí engenharia civil, já é formado em engenharia civil e quer aprender esse tópico de concreto protendido. Beleza? Então é isso aí. Aproveitem o vídeo. Valeu e até lá! Olá pessoal, aqui é o engenheiro civil Emanuel, especialista em estruturas de concreto e fundações e desenvolvedor do curso de EBERIC aqui do canal da Engenharia. Esse será o primeiro de uma série de vídeos sobre o dimensionamento de uma viga em concreto protendido. A viga em questão ela possui 21 metros de comprimento e será utilizada em uma passarela de pedestres, que é essa viga que a gente está vendo aqui. Vamos abrir aqui no AutoCAD. Nós temos aqui então uma viga representando aqui somente a sua metade, porque ela é simétrica, e possui 21 metros. Como a gente pode ver aqui, metade dela tem 10,50 metros, logicamente. Esse daqui é o traçado original que a gente vai utilizar aqui dos cabos, onde a gente tem o cabo 1 e o cabo 2, que vão ser aí os nossos cabos com as cordoalhas de proteção. Para o ponto A, o cabo nosso tem as seguintes alturas. O cabo 1 ele está a 45 centímetros em relação à face inferior da viga. E o cabo 2 está a 75 centímetros de altura em relação à face inferior da viga. Esse daí então é a altura dos nossos cabos. Quando chega aqui no ponto B, que é a seção central da peça, o cabo ele passa a ter... Quando chega aqui no ponto B, que é a seção central da peça, o cabo ele passa a ter as seguintes alturas. De 15 centímetros, o cabo 1, e o cabo 2 de 30 centímetros. Essa daí então é a altura que a gente está considerando aqui cada um desses cabos. A nossa peça em questão é uma seção T, que possui 1,15 m de altura. A largura aqui da alma é de 30 centímetros e a largura da mesa aqui de 1,60 m. A altura aqui da mesa é de 12 e dessa parte inclinada é de 8 centímetros. Essas daí então são as dimensões da nossa viga. São as propriedades geométricas que nós temos. Para dar início, então, ao dimensionamento da viga, a gente precisa determinar aqui alguns parâmetros. Por exemplo, a nossa peça, como já foi dito, tem 21 metros. O FCK que a gente vai utilizar é um de 30 MPa. A gente ainda precisa determinar também as características geométricas dessa peça. A gente tem diversas maneiras de fazer isso. A gente pode utilizar aqui o AutoCAD, algumas ferramentas do CAD. A gente pode fazer todo esse processo manualmente, o que demanda um pouquinho de trabalho, já que essa daí é uma seção T, que ainda tem uma parte inclinada aqui, então ela é um pouquinho mais complicada de ser determinada as propriedades. Ou a gente pode utilizar esse programinha simples aqui, ó, que é o PropGel Perfil I Monossimétrico, onde a gente vai inserir aqui os dados, como a altura, que é de 115 centímetros,
dimensões aqui a gente sempre insere em centímetros nesse programa. O EW, que é a largura da alma, de 30 centímetros. O BF1, que é a mesa aqui, a largura dela, vai ser 1,60 ou 160 centímetros. O HF1 de 12, o HF2 de 8, como indicado aqui na figura. O HF3 e 4 é 0, que a gente não tem aqui formando perfil I. E o BF2 continua sendo 30, que é a espessura da nossa alma ali. Vamos clicar aqui em calcular. Ele já deu aqui os resultados para a gente, como a área da seção, centro de gravidade, momento de inércia e o módulo resistente superior e inferior, que a gente precisa aí para esse dimensionamento da viga em concreto protendido. Se a gente vir aqui no MatchCAD, se nós viermos aqui no MatchCAD, nós vamos ver aqui que eu já deixei inserido aqui os dados, como FCK, a área de concreto que o programa deu ali. Eu só converti para metros quadrados, já que ele fornece em centímetros quadrados. Todos esses valores que ele deu aqui em centímetros eu converti para metros. E já coloquei todos eles aqui. O carregamento permanente que a gente vai utilizar aí é 5,20 kN vezes metro. O carregamento permanente que a gente vai utilizar aí é 5,20 kN por metro. O carregamento acidental de 12 kN por metro. E o carregamento de peso próprio de 13,82, que é ali a nossa área de concreto de 0,553 vezes 25, que é o peso específico do nosso concreto aí, que dá então 13,82 kN por metro. O nosso aço aí é um CP 190 de relaxação baixa, ou seja, um CP 190 RB. Nós temos aqui também a altura. Nós temos aqui também os coeficientes PC0, 1 e 2, que são dados aqui pela NBR 8681. Se a gente descer aqui, a gente vai ver que na tabela 6, valores dos fatores de combinação PC0 de redução PC1 e PC2 para ações variáveis. Como a gente está lá com uma passarela de pedestres, o nosso PC0 é 0,6, o PC1 0,4 e o PC2 0,3, que é exatamente o que está inserido aqui. O alfa S a gente acha aqui na NBR 6118, ali pelo item 17.1, vamos procurá-lo aqui. Não é no item 17.1, mas é próximo. É aqui, ó, em item 17.3.1, generalidades. Esse daqui é um coeficiente, ó, fator alfa, que vai variar de acordo com a seção da nossa peça. Como a gente está trabalhando ali com T, esse alfa vale 1.2. Ele vai ser importante para a gente determinar lá o limite de tração que a gente pode ter na peça. Nós temos aqui também o EP, que é o módulo de elasticidade do nosso aço, que é 200.000 MPa, que é do aço ativo. Já deixei aqui a altura dos cabos, o comprimento do cabo ali que a gente tem, o comprimento aqui daquele trecho da viga, do trecho o comprimento aqui também desse trecho aqui da viga de 1050, que seria metade dela. Nós temos aqui as características também da peça, como altura e BW. O tempo aqui, que são 14 dias, que é o tempo no qual a gente vai dar a proteção. Nós temos aqui o S também, que é em função do tipo de cimento que a gente está utilizando. Nós temos o alfa E e os coeficientes aqui de ponderação, gama S, que é do aço, e o gama F, que vai ser responsável por majorar aqui as nossas ações. E faltou aqui também vamos copiar aqui e vamos colocar aqui o gama C, que vai ser o fator de redução aí do nosso concreto. E nós temos aqui o delta PI, que vão ser as perdas que a gente vai utilizar, aí de 25%, para fazer o dimensionamento dessa viga. É um valor interessante a gente utilizar entre... Normalmente se utiliza aí esse valor aqui entre 20% e 25% de perdas. Normalmente muitas vigas ficam aí nessa casa desse valor de perdas. Conhecidos esses dados, a gente pode começar aqui a calcular os momentos solicitantes aqui da nossa peça. Como
Como essa viga é biapoiada, a gente pode calcular. Como essa viga é biapoiada, nós podemos calcular aqui os momentos pelaquela fórmula clássica lá da resistência dos materiais, que vai ser aquela QL ao quadrado sobre 8. Então vamos colocar aqui MPP, que vai ser o momento de peso próprio, vai ser igual a PP, que é o nosso peso próprio, vezes L ao quadrado, dividido por 8. Isso resulta aí para a gente em 761,828 kN vezes metro. Esse daí então é o nosso momento devido ao peso próprio. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o G. Vamos mudar aqui de PP para G. Então deu aí 286,65 kN vezes metro. E agora vamos fazer para o carregamento acidental, onde a G a gente muda para Q, que vai dar aí 661,50 kN vezes metro. Esse daí então são os momentos que nós temos atuando na nossa peça. Conhecido o momento que cada um dos carregamentos gera na viga, é necessário a gente determinar também as tensões atuantes. Aqui a gente tem que determinar a tensão atuante na seção central e na seção dos apoios. A gente tem que verificar os dois. O primeiro que a gente vai verificar, o nosso cálculo aqui, o dimensionamento da nossa peça, vai girar em torno da seção central da nossa peça. Tudo que a gente vai fazer aqui vai ser em função da seção central. Depois a gente vai verificar lá nos apoios se a peça passa ou não. Depois a gente verifica lá nos apoios se a peça vai passar ou não. Mas todos os cálculos que a gente vai fazer inicialmente aqui se referem à seção central da nossa peça. A gente está analisando então esse ponto B aqui. O certo seria a gente fazer várias seções aqui. Ó. Seria uma seção 1A, B, C, D, várias seçõezinhas aqui. A cada, por exemplo, 1,5 metro ou 2 metros. A gente está analisando. Só que isso gasta tempo. Seriam muitos cálculos. E então, para resumir um pouco, a gente vai fazer somente a região aqui dos apoios e a região aqui central, que já consegue fazer aí um bom dimensionamento da peça. Mas o que os softwares comerciais aí que a gente tem faz é dividir essa peça aqui em várias e analisar ponto por ponto, para dar aí os valores para a gente de perda, de tensão, tudo. Mas como é um cálculo manual e isso demanda tempo, a gente vai fazer somente A e B. Vamos aqui no MATCAD novamente. Vamos fazer aqui. Vamos colocar aqui então verificação das tensões atuantes na seção central, que é lá o nosso ponto B. Para calcular essas tensões, primeiro a gente vai calcular o valor. Para calcular essas tensões, primeiro a gente tem que conhecer o que essas ações causam na nossa peça. Vamos vir aqui no AutoCAD, eu tenho aqui a representação. Os carregamentos permanentes que nós temos aí na nossa peça, como eles atuam na direção da gravidade, ou seja, eles estão atuando aqui nessa direção, vamos fazer aqui uma flecha, eles atuam nessa direção aqui da flecha, eles vão fazer o quê? Eles vão comprimir a borda superior e tracionar a borda inferior. Então, devido aos carregamentos de peso próprio, permanente e acidental, a nossa peça vai estar comprimida na borda superior e tracionada na borda inferior. Já a protensão, que nós temos aqui o cabo aqui na parte inferior da nossa viga, vai fazer o contrário. Ele vai comprimir a borda inferior e tracionar a borda superior. E, em relação à convenção de sinais, sempre que nós tivermos compressão, o sinal vai ser negativo. E sempre que a gente tiver tração, o sinal será positivo. Então, vai ficar C menos, T mais. Essa vai ser a nossa convenção de sinais aqui
para este exemplo. Outros autores podem utilizar outra convenção de sinal, mas aqui nesse exemplo a gente vai utilizar a convenção de que compressão é indicada pelo sinal negativo e tração é indicada pelo sinal positivo. Voltando aqui para o MatCAD, nós podemos então dar início a essas verificações. Vamos colocar aqui tensões devido à carga de peso próprio, que é a nossa carga PP. A gente precisa fazer isso para a borda superior e borda inferior. Vamos chamar aqui então de sigma S peso próprio, que vai ser para a borda superior, que a gente vai fazer primeiro. Como o nosso carregamento aqui gera uma compressão na borda superior, a gente tem que indicar aqui menos o valor aqui de momento devido ao peso próprio, dividido pelo momento resistente que nós temos aqui superior, ó, que é o WS de 0,180 metros cúbicos, que a gente encontrou utilizando aqui o PropGel. Isso resulta aí para a gente em menos 4.232,375 kN por metro quadrado. Ou, se preferir, a gente pode colocar que aqui é kPa. Vamos utilizar o kPa, que é mais fácil, mais prático aqui de digitar. Vamos copiar isso aqui. Seguindo, a gente tem que fazer o mesmo processo, que vai ser o sigma I, que agora vai ser para a borda inferior da nossa peça. E o que acontece na borda inferior? Nós temos aqui o momento de peso próprio causando uma tração na borda inferior, que é o sinalzinho de positivo aqui. Então, vai ser o MPP dividido por WI, que é o momento resistente inferior. Isso vai resultar para a gente em 8.265,461 kPa. Então, essa daqui é a tensão devido ao carregamento de peso próprio, aí que está atuando na nossa peça. A gente tem que fazer essa mesma verificação também para a tensão devido ao carregamento permanente e acidental. Então, vamos só copiar aqui e mudar o que é necessário. Então, tensões devido ao carregamento permanente, então a carga G. Vamos mudar aqui também, aqui embaixo. Sigma I, G e sigma SG. Vai ser o nosso mg dividido por ws, que vai dar aí 1.592,50 kPa. E vai ser o mg dividido por wi, que vai dar aí 3.110,014 kPa. Essa então é a nossa tensão devido ao carregamento permanente. Vamos fazer isso aqui também para o carregamento acidental, que vai ser a nossa carga Q. Vamos chamar aqui de Q, e aonde é MQ, e aonde é MG, a gente vai chamar de MQ. Isso resulta para a gente aí, então em 3.675 kPa. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, em sigma I vai ser Q e aqui vai ser MQ, que vai resultar aí para a gente em 7.176,956 kPa. Essa daí então são as tensões que nós temos atuando aí na nossa peça, devido aos carregamentos. Bem, para esse vídeo não ficar muito grande, para que esse vídeo não fique muito grande, já está atingindo aí. Bem, para que esse vídeo não fique muito comprido, não fique cansativo, a gente vai fazer somente aqui então a determinação das tensões nesse primeiro vídeo. No próximo vídeo a gente faz aí o estudo das combinações de serviço que a gente tem que utilizar e vai verificar a quantidade de cordoalhos que a gente precisa utilizar. Bem, mas por esse vídeo então é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos.